Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 2 suspeitos de assaltar casas foram presos numa ação que parou uma movimentada avenida em São Paulo. Teve tiroteio, tudo gravado por câmeras de segurança. Um homem fugiu, outros 2 morreram na troca de tiros. Tiros de fuzil em plena cidade de São Paulo. Funcionários de uma loja se assustam e tentam se esconder. O vídeo dura 35 segundos. É possível ouvir 18 disparos. Esta outra imagem revela o que se passava do lado de fora. Em alta velocidade, o carro cinza surge no alto da tela. Ele roda e avança mais alguns metros, seguido pelo veículo branco. Esta outra câmera mostra a porta do motorista aberta antes mesmo do carro parar. 4 homens descem correndo, um deles quase atropelado. Uma ação que terminou com 1 fugitivo, 2 mortos e 2 presos. Um deles ainda pulou no córrego para tentar escapar, mas estava ferido. Ivonete fazia faxina no 15º andar deste prédio. Gente, um tiroteio agora e aqui, olha, os carros aqui embaixo, olha. Como é que você fica tendo presenciado um tiroteio em plena cidade de São Paulo? Assustada, porque eu nunca tinha visto. Um dos presos tentou fugir pelo bairro. Ele invadiu a casa de uma senhora na fuga, ele pulou o portão, ele conseguiu subir umas 3 ruas, sendo perseguido pelas equipes, pulou dentro de uma casa, não conseguiu fazer refém, porque ele ficou preso na lateral do quintal, e aí nossas equipes conseguiram pegar, né? As imagens foram registradas por essas 2 câmeras do comércio local, pouco antes de meio-dia, na Avenida Ricardo Jafé, zona sul de São Paulo. E eu escutei um estrondo e eu não entendi que era tiro. E a primeira coisa que eu peguei foi o cadeado, fechei eu e minha supervisora, saí correndo falando para todo mundo, não sai para fora porque vai vir, tá tendo tiroteio lá fora. Os policiais civis estavam na região justamente para investigar a quadrilha especializada em roubos a residências. Os investigadores já tinham informações sobre as características do veículo utilizado pelos criminosos. Há 15 dias atrás, eles são responsáveis por vários casos de roubo à residência e barbarizar as vítimas. Outros indivíduos da quadrilha vão ser identificados e vai para a cadeia. Às vésperas do julgamento, policiais do Distrito Federal começam a monitorar a casa de Jair Bolsonaro. Presidente Lula assina a renovação do mandato do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ainda vai passar por sabatina no Congresso. Senado aprova projeto de lei contra a adultização de menores nas redes sociais. Carreata com o presidente da Argentina é atacada com pedras e Javier Milei é retirado às pressas. Polícia investiga se a equipe médica injetou ácido em paciente durante sessão de hemodiálise em hospital particular do Rio. Lula assina decreto da TV 3.0 com recursos de interatividade e melhor qualidade de som e imagem. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Se você também é daqueles que vive com o celular preso ao painel do carro, estamos juntos para te dizer que, em média, 3 celulares foram roubados ou furtados de veículos por dia no estado de São Paulo, só no primeiro semestre. Essa onda de crimes faz aumentar a procura por aquelas películas anti-vandalismo. De cada 10 instalações que são feitas no país, 8 são na capital e na Grande São Paulo. Esta motorista de aplicativo, que prefere não mostrar o rosto, já foi vítima de tentativa de roubo de celular enquanto trabalhava. Era 10h30 da noite. E assim que eu parei no farol, escutei um barulho, eles quebraram o vidro. Só vi o estilhaço aqui e na hora que bateu eu peguei, bati a mão no celular, o celular caiu no chão e ele não conseguiu levar. Depois do susto, ela improvisou uma barreira, colocou uma rede de proteção na janela do veículo para evitar assaltos. Eu tive que fazer isso para não depender 100% da segurança pública e trabalhar de um jeito mais tranquilo na rua. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que foram registradas mais de 550 ocorrências de roubos e furtos de celulares
em veículos em movimento no primeiro semestre. A estatística que mostra um aumento no número de roubos e furtos de celulares dentro de carros faz também com que São Paulo seja o estado onde os motoristas mais procuram proteção para evitar esse tipo de crime. De cada 10 películas anti-vandalismo instaladas em todo o Brasil, 8 são aplicadas na capital e na Grande São Paulo. Alex trabalha no ramo há 22 anos e nunca instalou tantas películas como agora. As pessoas cada vez mais preocupadas com esse roubo rápido, a pessoa que invade, rouba o celular, sai correndo, então a procura aumenta muito, bastante. O presidente da associação do setor explica que a película não evita que o vidro se rompa, mas dificulta bastante a ação dos criminosos. Se você está num farol, vem alguém, joga uma pedra, ou toca uma vela, ou vem com um capacete, tenta quebrar o vidro, você tem um tempo a mais para poder sair do local. Barato não é, mas vale o investimento, principalmente em São Paulo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a denúncia da família de um paciente que entrou em coma depois de fazer hemodiálise numa clínica particular. Qual é a suspeita, gente? Que um ácido que é usado para limpar o equipamento, esse ácido foi injetado acidentalmente na corrente sanguínea do rapaz, que está internado em estado gravíssimo. O paciente faz hemodiálise há 1 ano, nesta clínica particular, conveniada ao SUS, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A família conta que na semana passada, Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, passou mal durante uma sessão. De repente chegou a ambulância do Corpo de Bombeiros, quando minha esposa viu ele saindo na maca, todo inchado, sangrando, ela ficou desesperada. Bruno entrou em coma e foi transferido para este pronto-socorro, onde está internado em estado gravíssimo. O laudo do hospital mostra que o paciente sofreu uma intoxicação por ácido peracético, que desencadeou uma hemorragia com edema cerebral, insuficiência respiratória, doença renal crônica e hipertensão arterial. O ácido peracético, que levou o paciente ao coma, é usado como desinfetante em equipamentos de hemodiálise. De acordo com a família, o diretor da clínica admitiu que o ácido foi introduzido sem intenção na corrente sanguínea do paciente. O material estava na máquina usada para filtrar o sangue e não teria sido totalmente removido depois de uma limpeza por uma técnica de enfermagem. Isso raramente ocorre, porque todas as clínicas são passadas por fiscalização da Secretaria de Saúde periodicamente. Os responsáveis pela clínica não se manifestaram. Além da polícia, o caso também é investigado pelo Conselho Regional de Enfermagem e pela Vigilância Sanitária. Porque isso é um caso inadmissível, porque foi um ácido que não tem que estar perto nem do paciente, quem dirá dentro do sangue dele. A Câmara dos Deputados pode votar hoje as medidas que protegem deputados e senadores de processos judiciais e até mesmo da prisão. Cristina Lemos chega agora com os detalhes. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Edu, olha, não é à toa que essa PEC, essa emenda à Constituição, é chamada de PEC da blindagem. E quem defende essa emenda constitucional chama de PEC das prerrogativas, porque esse texto vai mudar a Constituição para proibir investigações, prisões, punições que não tenham a autorização do Congresso Nacional. Então, nós vamos direto a Brasília, ao vivo, conversar com o Yuri Ascar, porque ele acompanhou as discussões de perto e está lá na Câmara para contar para a gente. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Cris. A votação já deve começar para analisar as duas propostas de emenda à Constituição com o mesmo foco: tornar mais difícil a condenação e a prisão de deputados e senadores. Uma amplia a imunidade parlamentar e impede investigações criminais sem autorização do Congresso. A outra acaba com foro privilegiado, retirando do Supremo Tribunal Federal a atribuição de julgar autoridades por crimes comuns, incluindo práticas como corrupção e desvio e lavagem de dinheiro. O texto é discutido desde 2021 em uma reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. Hoje também é vista como uma resposta às recentes decisões do Supremo, incluindo as restrições no uso de emendas parlamentares. Os líderes se reuniram 3 vezes hoje para alinhar com o presidente da Casa, Hugo Mota,
como cada partido deve votar. E a última dessas reuniões foi agora há pouco na residência oficial da Câmara. Cris. Valeu, Yuri, obrigada. O presidente Lula assinou hoje a recondução do Procurador-Geral da República para mais 2 anos no cargo e ele deve ser sabatinado pelo Senado. Paulo Gonet deve dar parecer até segunda-feira sobre um pedido da Polícia Federal para manter agentes dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para evitar uma possível fuga. O Procurador-Geral da República precisa se manifestar sobre o relatório da Polícia Federal que aponta que Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os investigadores também afirmam ter identificado indícios de tentativa de fuga do ex-presidente para a Argentina. Na prática, o relatório da PF poderia levar a uma prisão preventiva de Bolsonaro. Fontes da PGR avaliam que Paulo Gonet não deve pedir a prisão preventiva de Bolsonaro a menos de uma semana do início do julgamento do plano de golpe de Estado. Integrantes da Procuradoria também não acreditam em um parecer favorável ao pedido para que agentes fiquem de prontidão dentro da casa do ex-presidente. A avaliação é que a prisão domiciliar, o uso da tornozeleira eletrônica e o monitoramento no entorno da residência já seriam suficientes para impedir uma eventual fuga. Hoje, os policiais penais começaram a monitorar a casa do ex-presidente em Brasília, sem uniformes e com veículos descaracterizados. O ministro Alexandre de Moraes orientou os agentes a não adotarem uma postura que prejudique a privacidade dos familiares. Nesta quarta-feira, o presidente Lula assinou a recondução de Paulo Gonet para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Ele terá de passar por nova sabatina no Senado. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações sobre a votação no Senado sobre o projeto da adultização. Porque agora você vai saber que 2 jovens suspeitos de aplicar golpes na internet foram presos em São Paulo. Segundo os investigadores, esses 2 jovens usam inteligência artificial para manipular as falas de pessoas famosas, assim dá mais credibilidade às fraudes. Com a quebra do sigilo telefônico dos investigados e a apreensão de computadores, a polícia espera chegar a mais vítimas. O grupo criava anúncios falsos na internet para divulgar produtos de marcas conhecidas, com descontos de até 95%. Usavam a inteligência artificial para imitar a voz de artistas e influenciadores. Essa é a hora de você economizar muito e conseguir o melhor do mercado. As vítimas pagavam por produtos que nunca eram entregues. Eles começam, estruturam o site, eles mesmos montam as plataformas, os comerciais, usam de inteligência artificial, manipulam a voz e as imagens das pessoas. 2 semanas atrás, o Jornal da Record mostrou a primeira fase da operação que identificou os 2 jovens de 20 anos. Eles criavam sites para divulgar concursos falsos. Nas redes sociais, ostentavam uma vida de luxo. Nós conversamos com uma das vítimas que prefere não se identificar. Um dia apareceu um link e quando eu cliquei no link, ele foi direto para o site do Gov. Inclusive, ele já tinha o meu CPF cadastrado. No fim, ele pediu uma taxa, daí eu paguei. Os 2 principais chefes do grupo foram presos e respondem pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. A polícia já ouviu o depoimento de outros 15 investigados envolvidos no esquema. Apesar de serem todas pessoas de origem humilde, todas elas foram representadas por grandes advogados de outros estados da federação. Policiais acreditam que os suspeitos seguem criando novos sites para prosseguir com as fraudes, que, segundo a investigação, podem ter movimentado 40 milhões de reais por mês. Vamos agora à previsão do tempo. Depois de um mês seco, choveu forte na capital paulista e a qualidade do ar melhorou. A Lidiane Sayuri conta pra gente como é que fica o tempo amanhã. Lid, boa noite. Mariana, sem previsão de chuva na Grande São Paulo, mas na sexta o tempo muda e poderemos ter sim temporais pelo estado, inclusive na capital. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você. Amanhã a expectativa é de chuva moderada no litoral paulista e pancadas mais fortes na Serra da Mantiqueira e no oeste de São Paulo. Em Florianópolis, o dia amanhece chuvoso e garoa à noite, máxima de 20 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens com 24. Em Campo Grande, faz até 27 graus com pancadas e trovoadas à tarde.
Hoje, a maior quantidade de chuva caiu sobre Santa Catarina e São Paulo. As imagens de satélite mostram poucas nuvens sobre o Brasil. Amanhã, a circulação de ventos provoca pancadas isoladas com raios no centro-leste de Mato Grosso do Sul. No Nordeste, chuva forte nos litorais de Sergipe e de Alagoas. Tem previsão de chuva mais moderada também na costa da Bahia e de Santa Catarina. No Norte, o calor e a umidade formam pancadas entre o Amazonas e Roraima e no norte do Amapá. No interior do Brasil, tempo quente e seco. Em Curitiba, faz 19 graus. Em Vitória, 27. Em Cuiabá, 35. 32 em Manaus e até 31 em Fortaleza. Tempo delivery. A Fabiola é de João Pessoa, na Paraíba. Boa noite, Fabiola. A semana termina com sol e chuva rápida pela manhã e à tarde. As temperaturas ficam entre os 27 e os 28 graus. No sábado, chove de madrugada. De Jacutinga, Minas Gerais, veio o pedido do Jonas. Oi, Jonas. Quinta de sol com 28 graus. Na sexta, o tempo muda e chove entre a tarde e a noite, faz até 23. No sábado, o sol aparece e pode chover à tarde. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lidy. Veja ainda hoje aqui no JR, cão farejador ajuda a Receita Federal a encontrar drogas perto do Aeroporto Internacional de São Paulo. O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, cortou 2 jogadores por contusão e convocou um novo atleta para os jogos das eliminatórias da Copa. O nome escolhido surpreendeu. Para o lugar do meio-campo Joelinton do Newcastle, Ancelotti chamou Jean Lucas do Bahia. O time baiano não tinha um jogador convocado para a seleção brasileira desde 1991. Os companheiros de equipe comemoraram. Alexandro, do Flamengo, também foi cortado por causa de uma lesão na panturrilha, mas Ancelotti não chamou ninguém para o lugar do lateral. Linda emoção do Jean, né? Mariana, Edu. Obrigada, Paloma. Você já vai ver que a polícia está tentando achar quem disparou tiros que atingiram ao menos 4 pessoas numa rua da Grande São Paulo. E também a polícia pede acesso aos dados do celular do empresário que matou um gari em Belo Horizonte. O órgão quer saber o que o suspeito e a mulher, que é delegada, conversaram no dia do crime. Moradores de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, estão assustados com tiros que atingiram ao menos 4 pessoas que andavam pela rua. A polícia investiga quem fez esses disparos e se os tiros partiram de uma arma de pressão. Uma mulher caminha pela rua quando, de repente, percebe que teve a perna ferida. Ela olha para o lado, tentando entender o que aconteceu e pede ajuda a um motorista. O homem desce do carro e chama outras pessoas para socorrer a vítima, que está com uma mancha de sangue na perna esquerda. Sem conseguir andar, ela é carregada no colo até o hospital. Eu fiz um raio-x, né? E no raio-x mostra o projétil na minha perna esquerda. Aí hoje eu passei com um especialista em quadril, cirurgião, e ele falou que vai fazer a remoção. Eu só preciso fazer alguns exames antes. Na mesma região, esta mulher caminha com uma criança quando é atingida por um disparo nas costas. Cerca de 20 minutos depois, um jovem de 16 anos põe a mão no braço, levanta a blusa e percebe que levou um tiro. Os amigos usam o celular para registrar o ferimento do adolescente, que foi encaminhado a uma unidade de saúde. Nenhuma das vítimas teve ferimentos graves. Os casos aconteceram no último fim de semana em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Pelo menos 4 moradores foram alvos dos ataques misteriosos e ficaram machucados. A polícia suspeita que os tiros sejam de uma espingarda de pressão e agora investiga por qual motivo e quem seria o responsável pelos disparos na vizinhança. Dias antes, este morador parou o carro na mesma rua e diz que marcas apareceram na lataria do veículo. Eu vou ter que arrumar, né? O prejuízo, ter que trabalhar para pagar, sair em torno aí de uns 800 mil reais.
Quem mora no bairro está inseguro para sair de casa. Seja de manhã, tarde, noite, o pessoal ficou mais recluso dentro de casa agora. Todo mundo está com medo, né? E dá medo. Você não pode sabe nem onde é que vem essa bala. O Senado aprovou agora há pouco o projeto que combate a adultização. Cris Lemos com a gente. O que foi decidido, Cris? Edu, foi rápida a votação. O texto prevê medidas para ampliar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com regras muito mais claras, tanto para usuários quanto para as próprias plataformas. Então, dessa vez, a gente vai conversar com a Jaqueline Frison, que está lá no Senado e acompanhou tudo. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Só 4 senadores votaram contra o projeto. O objetivo é prevenir crimes de exploração e também de pedofilia em menores. A gente lembra que o que ficou decidido, então, que é para prevenir a pedofilia, exploração de menores, como eu disse, em redes sociais, também em sites, em jogos eletrônicos e aplicativos. Devem ser adotadas as seguintes medidas, como verificação de idade, facilitação do controle dos pais nas redes, também proteção contra a exploração sexual e privacidade. As redes sociais devem garantir, por exemplo, que haja uma vinculação dos sites feitos para as crianças e adolescentes a um responsável. O descumprimento, Cris, pode levar a multas e gerar até a suspensão das redes sociais. Aí essa proposta determina que as empresas guardem por até 6 meses os dados dos usuários responsáveis pelos compartilhamentos. Esse projeto já passou pela Câmara e agora segue para a sanção do presidente Lula, Cris. E isso tudo em menos de 2 semanas, não é, Jaqueline? Obrigada. A deputada federal Carla Zambelli participou hoje da 3ª audiência em um tribunal em Roma, na Itália. A Justiça deve se posicionar até amanhã sobre o pedido para que ela aguarde o julgamento do processo de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. A defesa da deputada alegou problemas de saúde para a permanência dela na cadeia. Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato pela invasão do sistema de Conselho Nacional de Justiça. E depois, a mais 5 anos de prisão pela perda do mandato por perseguir armada um homem em São Paulo. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. O presidente Lula assinou hoje a regulamentação da TV 3.0, que promete revolucionar a forma como os brasileiros assistem à TV aberta. Porque estamos diante de uma TV com infinitas possibilidades, que já vai estar disponível a partir do ano que vem. Já imaginou escolher por qual câmera você quer assistir a um jogo de futebol ao vivo? E com qualidade de imagem, pelo menos 4 vezes melhor do que a que temos hoje. A nova geração da TV aberta brasileira vai permitir tudo isso. Hoje foi dado o primeiro passo oficial, com a assinatura pelo presidente Lula do decreto que regulamenta a TV 3.0. Com a TV 3.0, a imagem e o som serão melhores, com imagens em 4K ou 8K e som imersivo, como se estivesse dentro do ambiente que está sendo transmitido. Vai ser possível escolher a câmera de uma transmissão, dar replay no Gol, conversar com outros telespectadores. A interface vai ser baseada em aplicativos. Haverá integração total da TV com a internet. Vai ser possível escolher mais de um programa no mesmo canal. Fazer compras diretamente do televisor. Além de acesso a serviços digitais do governo e publicidade direcionada de acordo com o perfil do telespectador. A TV 3.0 permite uma integração completa dos canais com a internet. Se a sua TV não tiver conexão com a rede, vai ser preciso usar um conversor. Desta forma, você vai ter acesso a conteúdos extras, participar de enquetes ao vivo e até comprar a roupa de quem aparece na TV. A implementação da nova era da TV vai ser gradual. E a expectativa é que entre no ar nas primeiras cidades até a Copa do Mundo, em junho de 2026. E importante, de graça para o telespectador. A implantação será gratuita, com um período de convivência entre as duas tecnologias. TV digital, TV 3.0, por 10 a 15 anos, mas nesse período poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade da evolução do projeto. Será uma migração escalonada a partir das grandes capitais. O evento no Palácio do Planalto reuniu os principais executivos da radiodifusão brasileira.
Para a TV aberta, isso é um marco importante. Por quê? Porque dá uma amplitude para nós. Faz com que a gente possa unir os dois mundos, né? O mundo que nós temos, da TV aberta, com o mundo digital. Isso para a gente é fundamental. A Record vai estar pronta para esse momento, já está pronta para esse momento. Eu gostaria de pontuar primeiramente a união de todas as emissoras de TV aberta, mantendo um compromisso histórico da TV aberta de levar conteúdo, entretenimento e informação de qualidade para toda a população brasileira. A gente tem que inovar, a gente tem que avançar, a gente tem que estar atualizado com os hábitos de consumo. E é isso, e preservando a credibilidade, a seriedade e de maneira gratuita, né? A importância é levar a TV aberta para um novo patamar tecnológico, quer dizer, com melhor qualidade de som e imagem e também com muitos recursos de interatividade. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, destacou que a TV 3.0 também poderá ser assistida pelo celular e com todas as novas funcionalidades. Eu acredito que ainda neste seu governo, a televisão 3.0 poderá chegar aos aparelhos celulares de todos os brasileiros. E isso gratuitamente, sem consumir o pacote de dados. Uma comitiva brasileira, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, está no México para ampliar as relações comerciais entre os dois países. Brasil e México são as duas maiores economias da América Latina. A ida ao México de representantes do governo e do meio empresarial foi um pedido do presidente Lula por conta do tarifaço americano. Nesse primeiro dia de encontros, foram assinados acordos de cooperação na agricultura, com foco em produção agrícola e pecuária sustentável. O México é o 7º destino das exportações do Brasil, com destaque para veículos, soja e aves. Já o Brasil é o 9º mercado para os mexicanos. É ganha-ganha, é mão dupla, complementariedade econômica, incluindo novos produtos e serviços para exportação e importação. Amanhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin será recebido pela presidente do México, Cláudia Sheinbaum. O interesse no aumento do comércio entre os dois países é recíproco. 70% das exportações do México são para os Estados Unidos e o país latino foi taxado pelo governo Trump em 25%. Nesse ambiente de incerteza e intranquilidade comercial que o mundo está vivendo, nós podemos ter um crescimento ainda maior do que o que já conseguimos nesses 2 anos e meio. O setor de máquinas e equipamentos deve enfrentar queda de 30% nas exportações para os Estados Unidos por causa do tarifaço de Donald Trump. Para o ano que vem, as vendas podem ser reduzidas a 0, caso as tarifas sejam mantidas. Esta indústria na região metropolitana de São Paulo produz grandes máquinas usadas por outras empresas. São prensas que preparam a lataria de veículos em montadoras. 70% do faturamento vem das exportações e os principais clientes são dos Estados Unidos. Aqui, para a nossa produção, o mercado americano ele representa 30% a 50% do que a gente produz, mercado interno e externo. Essas máquinas são uma linha de produção que começou a ser fabricada 2 anos atrás para uma montadora americana. Os equipamentos estão prontos e deveriam ser enviados para os Estados Unidos no mês que vem. Mas a indústria que encomendou o projeto de 150 milhões de reais decidiu suspender a entrega, enquanto espera por alguma solução para não ter que pagar os 50% de taxa sobre o valor das máquinas. O embarque dela está postergado para o ano que vem. O nosso cliente está buscando uma intermediação lá junto às autoridades americanas e a gente aqui também está esperando esse início de negociação, de isenção dessa tarifa, né, ou de uma redução futura. O setor de máquinas e equipamentos é responsável por 20% dos produtos brasileiros atingidos pelo tarifaço. Neste ano, as exportações caíram 4,4%. As vendas para os Estados Unidos tiveram redução de 11,6%, enquanto para a Europa e América do Sul houve crescimento. Estes números ainda não registram efeitos da taxação. A associação do setor diz que, se for mantido, o tarifaço deve inviabilizar novos negócios
no mercado americano. Vai a zero. 50% é um embargo. Nenhum setor da economia tem 50% de margem. A nossa esperança é o governo americano ouvindo a sociedade, ouvindo e medindo as consequências, e ele voltando atrás, procurando o que é melhor para os empresários americanos, para o povo americano, para o Brasil e para os empresários que têm investimento aqui. O deputado estadual e ex-senador Eduardo Suplicy está internado em Niterói, no Rio de Janeiro. O político participava de um evento em Maricá na segunda-feira, quando passou mal. Suplicy foi levado para um hospital da cidade na região metropolitana e depois foi transferido para uma unidade médica em Niterói, onde foi identificada uma arritmia cardíaca. O deputado paulista afirmou num vídeo gravado do quarto que vai precisar de um marca-passo. Segundo o hospital, o quadro de saúde de Eduardo Suplicy é estável. O presidente dos Estados Unidos fez uma reunião na Casa Branca para discutir o futuro da faixa de Gaza. Donald Trump disse hoje que quer que a guerra acabe até o fim do ano. O encontro durou cerca de 1h30. Participaram Jared Kushner, genro e ex-assessor da Casa Branca, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial ao Oriente Médio Steve Witkoff. As autoridades discutiram como enviar mais ajuda humanitária para a faixa de Gaza, a situação dos reféns e planos para o pós-guerra no território palestino. Antes do encontro, o enviado especial afirmou que o Hamas estaria disposto a aceitar uma proposta de paz, mas o grupo terrorista atrasou as negociações nas últimas semanas. Segundo a imprensa americana, Trump não é contra o plano de Benjamin Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza, operação que poderia acelerar o fim do conflito. O acordo que está em negociação permitiria a libertação de 10 reféns vivos. Em troca, prisioneiros palestinos seriam soltos. O enviado especial de Donald Trump afirmou ainda que o republicano busca um acordo definitivo para o fim da guerra. A Casa Branca espera que a situação em Gaza seja resolvida até o fim do ano. Hoje, o secretário de Estado norte-americano também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Israel aqui em Washington. Gideon Sa'ar disse que a reunião foi produtiva e elogiou a liderança de Donald Trump. O presidente da Argentina, Javier Milei, foi retirado às pressas de uma carreata depois de ser atacado com objetos. A confusão aconteceu enquanto Milei liderava um evento de campanha. E as imagens mostram o presidente acenando do alto de uma caminhonete quando começa um tumulto. Ninguém ficou ferido. Apoiadores afirmam que o ataque partiu da oposição. O episódio gera um clima de tensão a poucos meses das eleições legislativas na Argentina. A Europa enfrenta um inimigo invisível, cada vez mais mortal: o calor extremo. Entre os dias 23 de junho e 2 de julho, cerca de 2.300 pessoas de 12 cidades europeias morreram por causas relacionadas ao calor. Pesquisadores de universidades britânicas atribuem mais da metade das mortes ao aumento de até 4 graus acima da média provocado pelas alterações climáticas. 88% das mortes são de pessoas acima de 65 anos. Londres tem verões cada vez mais quentes, mas a infraestrutura não acompanhou essa mudança. A maioria das casas foi construída para segurar o calor no inverno e não para suportar as altas temperaturas. Ar-condicionado por aqui não é comum. Apenas 5% das residências contam com equipamento. Os estudos mostram que o aparelho não é luxo. Em média, um dia com temperatura de 22 graus em Londres é tão letal quanto um dia de 28 graus em outras cidades europeias. Na Espanha, por exemplo, a presença de ar-condicionado nas casas saltou de 5% em 1991 para mais de 40% hoje em dia. E o risco de morte por calor caiu até 60%. Especialistas alertam, sem adaptação, cidades como Florença, na Itália, podem triplicar suas mortes por calor até 2050. 2 crianças morreram num tiroteio dentro de uma igreja em Minneapolis, Estados Unidos. No local também funcionava uma escola. O atirador ainda feriu 17 pessoas,
14 crianças. Segundo a polícia, o ataque aconteceu durante uma celebração que marcava o início do ano letivo. O homem de 23 anos estava armado com um rifle, uma espingarda e uma pistola. Ele atirou contra o próprio corpo. Não sobreviveu. 350 quilos de skunk, que é um tipo de maconha mais forte, foram apreendidos perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Essa carga estava no galpão de uma transportadora, que agora é investigada. Uma denúncia levou a polícia e os agentes da Receita Federal do Aeroporto de São Paulo ao galpão da transportadora. Cães farejadores encontraram a droga. Dentro de 12 caixas de papelão, havia mais de 350 quilos de skunk. Dos últimos anos, essa foi a maior apreensão. A gente já teve esse número grande de quilos, mas não apreendido de uma única vez. As investigações começaram há cerca de um mês, quando o setor de inteligência da Receita Federal suspeitou de uma carga que seria levada de Manaus para Belém e aqui para Guarulhos. Os auditores estranharam a forma como o carregamento, descrito como autopeças, seria transportado de tão longe por estradas. Em Belém, a droga estava em uma embarcação e foi descoberta pelos agentes quando passava pelo rio Tajapuru. Os policiais localizaram 100 quilos de skunk em caixas de bebedouros. Segundo a polícia, a transportadora que levou o carregamento até Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, colaborou com as investigações. Ninguém foi preso. Você se lembra da delegada, mulher do empresário que matou um gari em Belo Horizonte? Ela está afastada do cargo, alegando questões de saúde. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais pediu para ter acesso aos dados do celular do suspeito. René Júnior confessou o crime e está preso. A Corregedoria quer ter acesso às conversas do casal para saber se a delegada Ana Paula Balbino, mulher de René Júnior, teve alguma participação no caso. O órgão pretende esclarecer se Ana Paula emprestou a arma ao marido, se ela não agiu como deveria ao ser informada sobre o crime e também se teria ajudado René depois do assassinato. A Justiça tem até domingo para responder ao pedido da Corregedoria. Hoje, a Polícia Civil confirmou que Ana Paula está afastada do cargo por questões de saúde desde 13 de agosto, 2 dias depois da morte do gari. A licença médica tem validade de 60 dias. O laudo balístico já confirmou que o disparo que matou Laudemir de Souza Fernandes partiu de uma das pistolas da delegada, apreendida no apartamento do casal. O gari foi morto enquanto trabalhava. Segundo testemunhas, René se irritou com a motorista do caminhão de coleta, que estaria bloqueando a passagem. Em depoimento, René confessou o crime. O René vive no Rio. No Rio, se você errar um caminho desse, é como ele falou, é tiro de fuzil. Então, quando ele entrou, que ele viu que ele poderia passar por esse caminho, ele só quis se prevenir. Ele não ia usar arma. A polícia deve concluir o inquérito do caso até o fim da semana. Tá faltando chuva em São Paulo, né? E nesse cenário, a Companhia de Saneamento do Estado reduziu a pressão da água durante a noite e a madrugada, para diminuir o consumo, evitar mais perdas também. Lidiane Sayuri está com a gente de volta para falar sobre essas medidas. Edu, agosto é o mês mais seco do ano e até agora tivemos pouquíssima chuva. Os reservatórios da Grande São Paulo estão com 38% da capacidade útil. É o menor volume registrado desde a crise hídrica de 2014 e 2015. O Cantareira, responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de pessoas, está com 35,5% da capacidade, contra 58,2% registrados no mesmo período do ano passado. A partir desta quarta-feira, a Sabesp reduz a pressão de água na Grande São Paulo entre as 9 da noite e as 5 horas da manhã para evitar desperdício e diminuir o consumo. Edu, Mariana. Obrigado, Lid. Mais de 500 reclamações sobre administradores de condomínios foram registradas em São Paulo só esse ano. Uma delas é de que um condomínio com mais de 100 casas e 33 apartamentos na região metropolitana ficou sem água por causa de uma dívida que, pasmem, passa de R$1 milhão. Os moradores estão revoltados. Já são 4 dias sem água neste condomínio de casas e apartamentos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A gente está levando roupa para lavar fora, pagando lavanderia,
E a louça, se der sorte, você lava. Se não der, vai ficar na pia. A falta de fornecimento de água é resultado de uma dívida de mais de R$1 milhão do condomínio com a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Segundo os moradores, desde 2021, a antiga administradora parou de fazer os pagamentos. O caso levanta suspeitas de má gestão ou até fraude cometida pela síndica. O condomínio contratou um advogado para processar a síndica, que foi destituída. Vamos estar protocolando um novo pedido de liminar, dada a alteração dos fatos e circunstâncias aí depois da troca da gestão. Também vamos estar ingressando pela via criminal, para estar verificando aí eventual cometimento de fraude aí em detrimento dos moradores aqui. Segundo o PROCON, só este ano foram registradas mais de 500 reclamações sobre administrações de condomínios em São Paulo. O especialista afirma que há 3 principais fraudes cometidas por síndicos: recebimento de comissão em serviços realizados por terceiros, superfaturamento de obras e emissão de boletos falsos para comprovar pagamentos que jamais foram feitos. O condomínio fica mais propenso quando esse condomínio é maior, quando se movimentam valores maiores e quando não existe uma contrapartida de fiscalização, de uma profissionalização e de uma auditoria permanente que possa ter mecanismos de minimizar. No condomínio lesado, os moradores estão contratando o serviço de caminhão-pipa para encher as caixas d'água, mas não é suficiente para abastecer todas as casas. Tem várias pessoas doando o caminhão-pipa para abastecer o reservatório do nosso condomínio, para que todos os moradores tenham água e o mínimo de dignidade. E em Salvador, o zelador de um prédio ateou fogo em apartamentos e agrediu uma moradora. A polícia tenta saber se esse homem não cometeu os crimes depois que descobriu que seria demitido. As imagens mostram o momento em que o zelador abre o portão e entra no condomínio com um galão de gasolina. Em seguida, ele aparece no elevador. Assim que chega ao primeiro andar, o homem chuta a porta e invade um apartamento. Segundos depois, é possível ver uma explosão. De acordo com os moradores, depois de provocar o incêndio, o zelador foi até o 4º andar, agrediu uma moradora de 48 anos e também pôs fogo no apartamento dela. A gente desceu com os gritos de socorro, a gente abriu e saiu correndo pela escada. Na fuga, o zelador pulou da recepção para a garagem e caiu desacordado. A moradora agredida e o zelador do prédio estão internados neste hospital. A mulher foi socorrida com queimaduras e lesões no corpo. Ela segue na UTI, em estado grave. Já o zelador foi autuado em flagrante, passou por cirurgia e segue sob custódia da polícia, sem previsão de alta. Uma situação de dano qualificado, porque o autor do delito teria usado uma substância inflamável, gasolina, uma tentativa de feminicídio de uma das moradoras. O funcionário morava nos fundos do condomínio. A vítima agredida pelo zelador havia feito uma denúncia de assédio contra ele no livro de registros do condomínio. Segundo as investigações, ele pode ter agido por vingança, ao descobrir que seria demitido. Um casal da Califórnia abriu um processo contra a empresa responsável pelo ChatGPT por negligência e homicídio culposo. Eles acusam a inteligência artificial de incentivar o filho deles a tirar a própria vida. A ação foi movida nos Estados Unidos por Matt e Maria Rain, no Tribunal Superior da Califórnia. A família incluiu registros da conversa entre o adolescente e o ChatGPT. De acordo com o histórico, o jovem enviou para o chat fotos para mostrar marcas no pescoço, depois de uma tentativa de suicídio, e perguntou se alguém notaria. A inteligência artificial respondeu que a vermelhidão era perceptível, mas que havia formas de esconder. Em outro momento, Adam Rain publicou uma foto de uma corda pendurada no armário e questionou a ferramenta se estava bom. O chat respondeu que não estava nada mal. Foram 3 meses desde o momento em que o garoto começou a perguntar formas de se matar, até efetivamente tirar a própria vida. É a primeira vez que a OpenAI, dona do ChatGPT, é processada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A empresa também é acusada de negligência, porque o programa não tomou nenhuma atitude para evitar o pior.
mesmo depois de receber sinais claros do que poderia acontecer. A advogada que representa a família defende que a companhia de tecnologia assume o risco ao oferecer uma ferramenta que, segundo os próprios criadores, pode apresentar comportamentos inesperados. Você não coloca um brinquedo no mercado se ele não for seguro. O mesmo vale para um carro. O problema é que as próprias empresas se regulam. Nenhuma outra indústria tem esse poder. Para isso, existem as agências reguladoras, esclarece a advogada. Como, né, a plataforma deveria ser responsabilizada é como ela posiciona o produto no momento que modelos não têm esse papel, né, de ser psicólogo, de ser, né, um indicador de condutas médicas, ou de, né, como as pessoas acabam utilizando. A OpenAI declarou que o ChatGPT é programado para recomendar ajuda profissional nesses casos, mas reconheceu que, em alguns momentos, o sistema não se comportou como esperado em situações sensíveis. A lancha que naufragou em Itanhaém, litoral paulista, foi encontrada hoje pela Marinha. 2 corpos também foram localizados. Um deles é o de Maria Aparecida Dias, mãe do piloto da embarcação. O outro corpo ainda não foi identificado. A Polícia Civil indiciou por homicídio culposo o dono e um funcionário da padaria, onde uma família comprou uma torta contaminada com a bactéria que provoca botulismo. O caso aconteceu em abril, em Belo Horizonte. 3 pessoas foram intoxicadas e uma delas morreu. Um caminhão atingiu o estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. De acordo com o motorista, o veículo perdeu o freio e bateu no muro. 3 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma câmera de segurança flagrou a queda de 4 motociclistas em Osasco, na Grande São Paulo. A suspeita é de que havia óleo na pista. Os acidentes aconteceram num intervalo de 40 minutos. 2 homens foram presos no Rio de Janeiro depois de se passarem por funcionários de agências bancárias. De novo, para enganar idosos. Segundo a polícia, a quadrilha cometia os golpes em vários estados do país. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos. Um deles, com crachá falso, oferece ajuda à vítima. Ele convence o cliente a usar o caixa eletrônico ao lado. É aí que outro suspeito vai até a máquina e faz os saques. Um terceiro golpista ainda fica por perto vigiando. Eles ficam com o cartão original da vítima e conseguem depois fazer o saque, alguma transferência, transação. Segundo a investigação, os criminosos viviam como nômades. Alugavam carros em São Paulo, faziam reservas em hotéis e de estado em estado aplicavam os golpes. Nessa turnê de crimes, eles tinham até rotas pré-definidas e mensalmente passavam por cidades de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Os suspeitos já tinham mandado de prisão em aberto por 3 crimes em Goiânia. 2 deles foram presos em flagrante no Rio de Janeiro, praticando os mesmos golpes. No ano passado, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos registrou mais de 74 mil golpes contra idosos, um aumento de mais de 40% em relação a 2023. Se estiver precisando de ajuda, com alguma dificuldade, adentrar a gente e não ficar só nos terminais, porque ali é um local mais vulnerável. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir essa edição na íntegra ou ouvir a nossa versão em podcast no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com Paulo Apóstolo e logo após Reis tem Patrulha das Fronteiras. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.